Crafters, eu sou a Tiara Ney e tô aqui pra gente hoje bater papo. Eu perguntei um tempo atrás, no final do ano passado ainda, lá no Insta, o que vocês queriam saber sobre mim. A ideia é que toda essa mudança de marca, de posicionamento, deixa a gente ainda mais próximos, né? Então, eu vou ler aqui algumas perguntas que vocês me mandaram. A minha ideia, inicialmente, era responder 50 perguntas, mas vocês mandaram umas perguntas que eu acho que vão demandar mais do que uma simples resposta, tipo, de uma palavra, sabe? Então, talvez eu divida esse vídeo em vários, ou talvez eu responda menos perguntas. Vamos lá, vamos ver como que as coisas vão caminhando aqui pra decidir. A primeira pergunta, então, é da Ziri Correia. E ela ou ele, né, perguntou: você começou como? Trabalhando com o quê? Tudo um pouco? E essa é a pergunta mais difícil, né? Porque como você começou, é uma história tão longa. Eu acho que eu comecei na infância, porque desde criança eu empreendia com manualidades. Eu já vendi havaiana bordada com miçanga, bijuteria feita de miçanga. Eu já fiz até pulseirinha com aqueles fios coloridos de poste, sabe? De ligação de luz. Tinha fio lá na rua, eu e minhas amigas, a gente fazia pulseirinha e vendia no condomínio. Eu já vendi caixa de papelão quando não existia máquina de corte. Eu e minha tia, a gente cortava tudo no estilete. Então, assim, desde pequena eu fiz coisas pra vender. Na época da faculdade, eu fazia cachecóis de lã e vendia pras minhas amigas do trabalho e da faculdade pra conseguir pagar. Minha avó, uma época, costurou umas bolsas jeans pra mim e eu fazia as alças de miçanga e vendia pras minhas amigas. Então, assim, já fiz de um tudo, né? Formalmente, eu comecei a empreender vendendo bolsas costuradas por mim. Bolsas e acessórios, todos em tecido, e eu abri um quiosque no shopping. O quiosque deu super errado, eu dei um passo pra trás, fui estudar gestão, porque realmente era algo que eu não sabia fazer, eu não sabia administrar um negócio. E aí, então, eu comecei no mercado de festas. E eu vendi papelaria para festas de 2010, do finzinho de 2010 até 2016. Em 2016, eu mudei um pouco o foco e comecei a ensinar vocês. Acho que deu aí para dar uma resposta, né? Deixa eu ver aqui a próxima. A próxima é da Tawane Silva. Conta mais sobre os seus desafios diários nesse ramo. Beijos. E é complicado, né? São tantos, mas assim, nada que me paralise, sabe? Eu acho que todo mundo passa por desafios, né? O desafio, ele é o resultado da gente, de onde a gente quer chegar e onde a gente tá hoje. O que tem no meio são desafios, obstáculos e é a vida, né? Hoje eu acho que a maior dificuldade é eu conseguir dar conta da minha capacidade criativa. E digo isso porque, assim, a minha pasta do Pinterest é infinita, eu nunca consigo acabar, eu nunca consigo diminuir, eu nunca consigo zerar a quantidade de coisas que eu tenho lá, de inspiração, de ideia que eu quero pegar e fazer alguma coisa assim ou assado, tipo, só aumenta. E aí eu sempre quero fazer mais, aí eu aumento a quantidade de vídeos aqui, ponho 3 vídeos por semana, faço um monte, e aí eu começo a ficar sem conseguir focar em outras coisas, porque eu tenho muita coisa pra falar. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje é realmente conseguir dar vazão pra tudo que eu quero fazer. E eu não sei se isso é realmente um problema, eu acho que na verdade é um benefício, né? Outro dia, eu tenho uma amiga que gosta muito de falar sobre criatividade, a Karina, e ela me indicou uma vez um livro pra exercitar a criatividade, e eu não consegui ler, porque eu falei pra ela, o livro trata de um problema que eu não tenho, que é a inércia, sabe? Que é o bloqueio criativo. Eu nunca tenho essa sensação de não consigo fazer. Eu tenho sempre a sensação de que eu nunca vou conseguir fazer tudo que eu quero, todas as ideias que eu tenho, todas as coisas mirabolantes que passam pela minha cabeça. Então, acabo que nem foco nessas coisas de exercitar tanto a criatividade, mas sim em focar a minha criatividade. Então vamos lá, a próxima, da Paty S. Pinheiro. Ela fez um monte de perguntas. Qual a sua idade? Eu tenho 37 anos. Formação. Sou formada em jornalismo com especialização em comunicação corporativa e em gestão para pequenos negócios. Origem. Origem é o quê? Da onde eu vim? Eu nasci em Mogi das Cruzes, em São Paulo, mas eu nunca morei na cidade de Mogi das Cruzes. Eu morei em Itaquá, que é uma cidade pequenininha, próxima ali de Mogi, na Grande São Paulo mesmo. Depois morei em São Paulo, depois voltei para Itaquá, depois voltei para São Paulo e mudei para Vitória, no Espírito Santo, que é onde eu moro hoje. Religião, não tenho. Manias. Manias.
Eu não sei se eu tenho alguma mania. Não sei. Talvez mexer no óculos. Não sei. Vou pular essa. Se eu lembrar de alguma, eu conto depois. Porque talento você tem pra dar e vender. Obrigada, Paty. Ela perguntou também em outra caixinha, de todas as áreas que você trabalha, qual a que mais balança seu coração? E eu acho que é a costura, pela questão afetiva mesmo. Minha avó e meu avô costuravam, meu avô era alfaiate renomado, costurava não para celebridades, mas sim, cidade do interior, né? Ele costurava tipo para delegado, para os deputados, para o prefeito da cidade. Minha avó também sempre fez alta costura. Então, assim, eu cresci nesse mundo da costura. E eu nunca imaginei que a costura ia fazer parte da minha vida profissional. Tanto que foi uma alegria muito grande para minha avó quando eu pedi para ela me ensinar a fazer uma bolsa, né? Mas realmente é o que mais balança aí meu coração, onde bate forte. E por fim não, que ainda tem mais uma. A Paty Pinheiro ainda perguntou, onde busca inspiração? Em trabalhos de pessoas que eu admiro muito, tem profissionais que eu admiro muito e que eu vou salvando ali, mas lembrando sempre, tá, que inspiração não tem nada a ver com cópia. O fato de eu gostar do trabalho de um profissional e eu salvar pra me inspirar, não tem nada a ver com a ideia de que eu vou copiar o que ele fez em algum momento. É muito mais relacionado à ideia de que a hora que eu sento pra criar, eu tenho aquele monte de referências já na minha cabeça prontas pra serem usadas do que cópia, certo? E aí, ela agradeceu depois. Você é um dos maiores incentivos de sermos multifacetadas no trabalho. Obrigada. De nada. A Fran Deplan, Fran, querida, veio pro Du, conheço a Fran. Ela perguntou, qual o livro favorito da vida? E é difícil, viu? Mas eu acho que tem 3, pode ser? Pode ser 3, Fran. Eu gosto muito do livro que chama O Mundo de Sofia, um romance sobre a história da filosofia. Eu li a primeira vez, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu li mais pra frente, um pouco com 20 e pouco, e eu li o ano passado de novo. E é um livro simplesmente incrível, e que cada vez que eu leio é melhor, porque eu como criança não entendia aqueles conceitos, e hoje adulta é um livro que faz toda a diferença. Deveria ser leitura obrigatória, apesar dele ter quase 500 páginas, sei lá, ele é enorme, mas ele é muito maravilhoso. E eu tenho 2 livros afetivos, assim, de infância. O Pequeno Príncipe, que é um livro que me tocou muito na infância e que eu li muitas vezes ao longo da vida e leio hoje com a Alice. E Poliana, que foi o primeiro livro, acho que eu li sozinha. Eu tinha uns 6, 7 anos quando eu aprendi a ler e a minha mãe lia comigo, né, todas as noites antes de dormir na cama. E esse livro foi o primeiro que ela me deixou ler sozinha, então eu lia pra ela. E aí, recentemente, eu li ele com a Alice também, então tem um valor afetivo muito grande. 3K Arte em Papel, 3K Arte em Papel perguntou, sempre empreendeu ou já teve trabalho formal? Já tive trabalho formal, sim, um monte deles. Vamos lá, por ordem, vou tentar ver se eu lembro de todos. Eu fui estagiária no Banco Central do Brasil, lá em São Paulo, na Avenida Paulista, delicioso. Depois eu trabalhei na área de informática do Damásio, é uma escola para advogados que vão tentar a carreira pública, trabalhei por alguns anos lá. Depois tive alguns trabalhinhos, assim, pontuais, e depois eu entrei como estagiária na Philips, né, empresa de televisão, tecnologia, né, Philips, Valita, e eu trabalhei lá por 2 anos como estagiária, e aí acabei a faculdade, e aí eu fui pra Cadbury Adams, que é a Adams, né, a gente conhece, a empresa que faz o Babalu, o Trident, o Halls. E aí eu trabalhei por mais 2 anos lá e depois eu voltei pra Philips, na área de comunicação da Philips, e trabalhei lá até eu sair, acho que mais uns 2 anos e meio, até eu sair pra dar o pontapé inicial na Tuti. Você já pensou em largar tudo e mudar de ramo ou país? Eu já pensei em mudar de país, mas não em largar tudo, porque eu acho que a forma como eu construí meu negócio hoje, eu não preciso largar tudo pra mudar de país. Na verdade, o meu negócio ele é basicamente baseado em internet, eu preciso ali dos meus equipamentos, mas basicamente eu posso ter em qualquer lugar. Minha câmera, que tá aqui para eu conversar com vocês, meu celular, e eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Então eu não preciso de um espaço físico. Na verdade, eu tenho aqui um espaço físico, mas eu posso ter esse espaço em qualquer lugar do mundo, né? E eu já pensei muitas vezes, na verdade, só que eu tenho uma filha em idade escolar e o meu marido, ele é muito mais pé no chão do que eu, assim, pra isso, né?
ele é muito mais centrado e focado na questão de que a gente precisa ter uma raiz, uma casa, família, pessoas por perto. A Alice precisa se formar numa escola na qual ela crie vínculos com as pessoas. E eu sou bem mais desligada disso tudo, sabe? Eu sou super grudada com a minha mãe, mas eu facilmente mudaria pra qualquer lugar, tanto que facilmente eu me mudei pra Vitória. Apesar de minha mãe já tava aqui, né? Mas eu já pensei sim em mudaria. Mas não largaria tudo não, porque eu gosto demais do trabalho que eu faço hoje. A 3 Carte em Papel também perguntou: se você teve um trabalho formal, como conciliou no começo as duas atividades? Acho que foi a parte mais difícil, viu? Porque olha, eu comecei a costurar minhas bolsas e fazer alguma coisa pra vender em dezembro de 2008. E eu trabalhava na Philips. E a Philips era muito longe da minha casa, era na Chácara Santo Antônio, pra quem conhece São Paulo, e eu morava na Penha. Então eu levava 2 horas todos os dias de manhã pra ir, eu pegava o fretado 6h05, né, na rua já, então eu tinha que sair 5:50 de casa, pegava o ônibus e ia, chegava lá 8 horas, e eu saía 5h20 da empresa e eu chegava quase 8 horas em casa todo dia também, que o fretado me deixava ali num lugar que eu ainda tinha que caminhar uns 15 minutos até em casa, eu chegava umas 8h05. E aí, meu marido trabalhava demais também nessa época, então ele chegava super tarde em casa, eu comia alguma coisa e ia costurar. E costurava, final de semana costurava, só que era uma loucura. Aí, com essa loucura toda, dormia pouco, trabalhava um monte, eu resolvi... eu consegui um espaço numa feira de artesanato na Praça Benedito Calixto. É uma feira meio hippie, assim, bem de artesanato mesmo, a galera que curte essas coisas lá em São Paulo. E aí eu consegui esse espaço, só que eu tinha que ir pra lá todo final de semana. Então sábado e domingo eu tinha que ficar lá, não podia simplesmente deixar seu espaço lá. Pra vender você tinha que estar lá. E aí era loucura, porque imagina, produzir tudo isso e fim de semana tá lá. Mas eu fazia isso, eu gostava, tava curtindo, e aí chegou um ponto que desequilibrou. Eu não tava mais feliz no meu trabalho, as 5 horas que eu perdia todos os dias no trânsito me faziam muito mal. Talvez se eu não perdesse essas 5 horas eu tivesse conseguido conciliar melhor as coisas e focar melhor no meu trabalho, mas eu ia chateada, eu voltava chateada, eu ficava feliz quando eu costurava, quando alguém comprava uma coisa que eu tinha feito, mas tinha muitas partes do processo que me faziam infeliz. E aí foi quando eu conversei com meu marido, me organizei financeiramente e pedi demissão. A Thalita Garcia Underline perguntou: qual foi o seu maior desafio até hoje? Eu não sei. Isso de pedir demissão, me organizar e pedir demissão foi um grande desafio. Não tanto financeiramente, porque eu tinha o apoio do meu marido, mas o medo de frustrar as pessoas que me amavam era muito grande, sabe? Eu tinha muito medo de frustrar minha mãe, eu tive conversas enormes com ela sobre isso. Quem veio pro Du, o evento que eu faço com a Nilmara aqui no Espírito Santo, conhece essa história, porque eu já contei no Du, minha mãe chorou lá, todo mundo viu que a gente se emocionou, porque foi muito difícil, assim, eu ter não que ela não fosse me aceitar, mas eu acreditar que ela fosse me aceitar fazendo algo totalmente diferente foi difícil. Então acho que esse processo de sair do meu trabalho formal para investir num negócio sem certezas foi um dos meus maiores desafios. Mas assim, mudar de marca agora no final do ano também foi um enorme desafio, porque me desapegar de uma marca que tá todo mundo acostumado, eu tô acostumada, tudo é muito simples, né? Quando a gente tá acostumado e continua fazendo, também foi um enorme desafio. Mas acho que não se compara não. Acho que o maior profissional foi realmente fazer essa transição, pedir demissão. A Tata Midori perguntou: quando aconteceu o seu primeiro acesso ao artesanato? E eu já contei, né? Foi na infância. Acho que eu nasci, minha avó e meu avô costuravam, tinham um ateliê de costura, então desde sempre na minha vida era meu avô e minha avó com a fita métrica no pescoço e costurando. Minha vida inteira foi nesse ambiente. A Tata Midori ainda: depois que largou o CLT, demorou pra se acostumar a ficar mais tranquila de não ter salário? Então,
Assim, no começo eu larguei CLT e eu realmente não tinha salário, mas eu consegui fazer um acordo, né, na empresa, então eu recebi uma boa grana, tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da empresa foi comprar um carro, porque meu marido saía pra trabalhar de carro e aí eu ficando em casa e tendo que ir pra feira, fazer minhas coisas, ir pra 25 e comprar não sei o que lá, eu precisava de um carro. E aí eu comprei um carro à vista. Então, assim, não posso dizer que foi muito difícil, porque eu consegui realmente, eu tinha ali uma estabilidade financeira em casa e eu consegui organizar as finanças pra isso, né? E aí eu também abri um quiosque no shopping e eu tinha salário nessa época, eu me organizei pra sim ter salário, mas como eu contei, eu não sabia fazer isso direito, essa coisa de gerir, e aí as coisas deram errado, e por muitos meses eu fiquei sem salário. Eu nunca atrasei o salário de nenhum funcionário, de ninguém que colaborou comigo, jamais. Mas eu deixei de receber por muitos e muitos meses. Mas isso tudo eu tive o suporte da minha família. Então, assim, eu só larguei porque eu sabia que eu tinha o suporte financeiro do meu marido pra estar ali me dando aquela ajuda. E, gente, vamos combinar que, assim, isso faz 12 anos, né? Então, estamos num mundo diferente e as pessoas têm situações diferentes, então não quero jamais que vocês falem, vou largar porque a Tiara largou e pra ela não foi sofrido. Foi sofrido, principalmente porque eu nunca tinha me visto dependente de ninguém. Eu trabalhava desde os 14 anos de idade, então assim, eu sempre comprei minhas coisas, sabe? Eu ajudava a pagar a conta em casa desde os 14 anos. Então, de repente, aos 26, 27, eu não tinha como contribuir, se eu quisesse comprar alguma coisa, eu teria que pedir. Eu não sou muito de comprar muitas coisas, mas, né, mexe acho que um pouco com o ego da gente. Mas enfim, vou responder mais duas. A Tata Midori colocou, sonha morar em outro lugar além de Vitória? Não sonho em morar em lugar nenhum, mas eu sonho em passar tempos em vários lugares. Eu não quero ir pra todos os lugares que eu quero conhecer só pra passar 20 dias de férias e voltar, sabe? Eu morro de vontade de ter a experiência de viver em outros lugares. Mas eu gosto muito de viver aqui, eu quero envelhecer aqui, eu quero que a minha vida seja tranquila no final, eu indo na pracinha de mãos dadas com meu velhinho aqui, sabe? Eu gosto demais daqui. Eu escolhi Vitória porque é uma cidade que eu vejo hoje que me permite isso. Mas eu penso sim, passar, sei lá, 6 meses num lugar, 6 meses em outro, pra conhecer outras culturas e outras vivências também. Mas vamos esperar a Alice crescer um pouco mais. E por fim, qual outra viagem sonho que pretende fazer? É porque eu fiz pro Japão, né, que ela perguntou isso. Foi uma viagem de sonho mesmo ano passado. O ano retrasado, 2018. Não tenho nenhuma, assim, que seja um grande sonho meu. O Japão também não era um sonho. Eu fui porque minha prima mora lá e, na verdade, virou a viagem dos sonhos porque é um país incrível. Mas eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer Cuba, eu quero conhecer a Nova Zelândia e a Alice sonha em conhecer Paris. Ela tem realmente esse sonho, então acaba que a gente pega um pouquinho do sonho dos filhos, né? Eu sonho em realizar o sonho dela de conhecer Paris. E é isso, gente. Tem muitas perguntas, então eu vou dividir esse vídeo em alguns e aí nas próximas semanas a gente vai postando aí. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se identificou com alguma coisa que é igual aí pra você também, me conta um pouquinho da história de vocês também, que eu quero muito conhecer vocês. Me conta aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários, respondo todos que eu consigo. E então comenta aqui se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. Um beijo, tchau!